Para mim é um grande prazer, eu fico muito feliz de poder gravar para vocês. Sempre lembrando que cozinhar é um ato de amor. Boa tarde, pessoal. Estamos mais uma vez juntos aqui para trocar informações, conhecimentos e degustar uma receita. Vamos começar hoje com salada de lentilha. Nessa salada de lentilha a gente vai ter vários ingredientes e várias adaptações que ao longo da receita eu passo para vocês. Mas antes de tudo eu queria contar um pouco como é que cada ingrediente e que cada receita chega na nossa história atual. A gente tem que ver que nós temos, a humanidade caminha junto com a agricultura há pelo menos 5.000 anos. A gente tem relatos estabelecidos da antiguidade que tratam da agricultura remota, né? Então o que aconteceu? Nós, antes de sermos pessoas que buscam no supermercado ou na venda ou até mesmo na nossa horta os ingredientes, nós éramos caçadores-coletores. Como caçadores-coletores, o que nós fazíamos? Nós caminhávamos e coletávamos o nosso sustento e matávamos os animais que porventura cruzassem na nossa frente, né? Então nós caçávamos e coletávamos, a gente não tinha agricultura domesticada, né? O que aconteceu? Fomos caminhando, buscando o alimento, alimentando a nós e aos nossos filhos, e partíamos para uma próxima etapa. Visualizávamos que no chão existia o alimento, parávamos, coletávamos, comíamos e seguíamos a nossa jornada. O que nos trouxe para esse momento atual? Estamos falando de 5.000 anos, né? E a história da humanidade, ela é lenta, né? Tudo que acontece agora, para refletir na cultura do povo, demora no mínimo 3 gerações. E isso a gente está falando de 45 anos, entre 30 e 45 anos. A gente determina as gerações mais ou menos de 10 a 15 anos a cada nova geração. E passávamos de novo neste local que tínhamos já coletado alimento alguma vez e víamos que ali onde a gente comeu e deixou cair alguns grãos tinham nascido novas plantas. O que trouxe o homem a pensar que talvez deixando cair num lugar determinado pudéssemos multiplicar e preservar o nosso alimento? A experiência. A gente resolveu catar os melhores grãos, colocar num lugar determinado esses grãos e com o passar do tempo percebemos que eles brotavam. Primeiro como gramíneas e mais tarde como alimentos propriamente ditos. Isso fez com que a nossa civilização estacionasse e cultivasse a agricultura. Para isso a gente chama de domesticar a agricultura. A gente domesticou tanto a agricultura quanto os animais. E como seres que, como combustível, temos o alimento, uma vez domesticada a agricultura e os animais, nós tínhamos o nosso sustento e não precisávamos mais caminhar para poder conseguir o alimento. Isso fez com que a abundância da comida nos permitisse escalonar a sociedade, fazer uma hierarquia dentro da sociedade. Quando o alimento começou a sobrar para alimentarmos os nossos entes queridos, alguns pararam e começaram, bom, então, já que vocês estão plantando, eu vou fazer o prato. Já que vocês estão plantando, eu vou começar a pensar como organizar a sociedade. E assim
as outras funções dentro da sociedade começaram. Então os pessimistas poderiam dizer que o nosso problema foi domesticar a agricultura. E sim, foi, porque a gente reproduziu mais, porque antes a gente, além de caminhar, nós tínhamos que carregar no colo as crianças, por isso a gente tinha menos filhos, né, ou tentávamos ter menos filhos. E parados não, parados a gente podia procriar e a gente podia botar mais gente pensando e mais gente produzindo coisas que uma vez não poderia ser feito, porque tínhamos que caminhar atrás da comida. Então, tendo dito isso, nós vamos falar sobre o primeiro alimento, sobre aqueles que realmente são a base da civilização humana, que são os cereais. Entre os cereais, nós temos a aveia, a cevada, o trigo, o arroz, né? Também como cereais, a gente pode colocar as leguminosas, porque da onde vem a palavra cereal? A palavra cereal vem de Ceres, que é a deusa da agricultura, né? Na mitologia romana. Então, Ceres nos provém a vida, né? E o cereal, como ele é uma semente, o cereal, ele contém dentro de si toda a vida necessária. Ele tem proteína, ele tem carboidrato, ele tem vitaminas e ele tem minerais. Dentro de cada semente, estamos falando dentro de cada feijão, dentro de cada arroz, dentro de cada cevada, de cada trigo, dentro de cada semente que pode gerar uma nova planta, nós temos toda a vida dessa planta ali dentro. E isso, colocando numa perspectiva mais ampla, nos sustenta, nos mantém vivos. A gente pode, por exemplo, assim, o vegetal, toda a vida no reino vegetal está dentro da semente. Toda a vida no reino animal está dentro do leite e dos ovos. Então, assim como o leite e os ovos, digo isso no sentido, não que toda a vida esteja dentro do leite e dos ovos, é um sentido figurativo. Mas, por exemplo, para o mamífero, ele se mantém vivo se ele mama, né? Ou seja, o leite. Para a ave, toda a vida dela está dentro do ovo, que vai proporcionar uma vida. Então, na nossa ingestão de alimentos, no nosso combustível físico, nós podemos colocar esses 3 alimentos como superalimentos, né? Que contém dentro dele toda a perspectiva da vida. Voltando para o cereal, então nós podemos também chamar de sementes os legumes, né? Que são as ervilhas, as lentilhas, todas as favas, né? Que são as sementes que estão protegidos dentro de uma bainha. Certo? O que é a bainha? A bainha é aquela, numa vagem, que as sementinhas ficam lá dentro, a bainha é a parte de fora da vagem. Na receita de hoje, estou falando tudo isso porque na receita de hoje nós vamos ter a lentilha, né? Estou falando do potencial do cereal para a vida humana. O cereal é uma semente e o legume também é uma semente. Porque essa semente está dentro de uma bainha, ela chama de legume. Tudo que nasce dentro de uma bainha chama de legume, certo? Então essas são as diferenças. Já comentei com vocês que a história relata manuscritos de custeio e de armazenamento de grãos e de gados com mais de 5.000 anos. Nós temos também a história relata que isso começou no Vale Fértil, onde estamos falando de Rio Eufrates, o Vale do Rio Jordão, o Rio Tigre, tudo isso, né, na antiguidade, extrema antiguidade. A lentilha, ela é originária do sudoeste asiático árido. Ela é uma semente que os primeiros relatos dão origem lá naquele lugar. 1/3 da dieta mundial ela é feita de leguminosas.
e cereais, né? Já vamos deixar bem claro, já falei há pouco, mas vamos deixar claro que leguminosas e cereais são as sementes que dão origem a uma nova vida. Então, esse grupo de alimentos é responsável por 1/3 da dieta humana de proteína. Então, quando uma pessoa que não come carne, que resolve ser vegetariana, a ingesta de cereais e de legumes deve ser muito maior, porque embora ela tenha uma quantidade de proteínas muito alta, os aminoácidos essenciais são diferentes. Então, é importante que a gente mantenha na dieta de todo dia ou até 2 vezes por dia as leguminosas e os cereais. É muito comum, a gente diz no Brasil que arroz e feijão mantém a população saudável, e é verdade, porque o arroz e o feijão são cereais, e os cereais são ricos em proteínas e carboidratos, vitaminas e minerais. Então é muito importante que a gente tenha isso no prato, não digo de todo dia, mas assim, corriqueiramente na semana. O prato que nós vamos fazer hoje, ele não tem carne, né? Seguindo essa lógica vegetariana em que tu te alimenta com qualidade, sem precisar comer carne, a nossa receita de hoje, ela ilustra bem isso. Hoje a gente vai ter a lentilha, a berinjela, cenoura, cebola roxa, pêssego e um vinagrete que a gente vai fazer com vinagre balsâmico e azeite de oliva. Falando um pouco da berinjela, da cenoura, da cebola roxa e do pêssego e da salsinha, vocês percebam que dentro dessa gama de ingredientes que a gente usa na receita de hoje, a cor, ela é bem variada, né? Então, comer colorido é comer um prato rico em antioxidantes. Na receita da semana passada a gente falou bastante desses antioxidantes, e essa semana eu vou aproveitar para contar para vocês também que eles são muito presentes na dieta mediterrânea. A receita que a gente vai fazer hoje, ela é praticamente uma receita que está dentro da dieta mediterrânea. Então, pesquisem sobre isso e mandem as curiosidades que vocês têm sobre isso para contato@conectamais.com.br. Mandem a foto do seu prato, mandem as curiosidades que vocês têm sobre o que já foi dito e o que ainda tem para se dizer. E é importante que vocês tenham em vista que todos os ingredientes podem ser adaptados, e essa receita pode ser consumida ao longo do dia sem precisar esquentar. Então é uma boa receita para vocês levarem para o serviço, certo? Então vamos para o intervalo comercial e na volta a gente já cozinha.